Olá pessoal, eu sou o Bruno Silva, trabalho com soluções da Microsoft para bancos de dados e Business Intelligence e vou falar sobre Power Query e um pouco das suas funcionalidades. Power Query é uma ferramenta de Self-Service BI que nos proporciona uma nova experiência em descoberta de dados e transformações. Tudo isso disponível dentro do Excel, aproximando o usuário final e dependendo cada vez menos da TI para a entrega dos seus dados. Esse complemento está disponível para download no site da Microsoft e é um dos produtos que é a porta de entrada para avançarmos para o Power View, Power Map e outros complementos disponíveis dentro do Excel. Muita gente pergunta por que utilizar o Power Query quando temos o Power Pivot no Excel e quais são as diferenças entre eles. O Power Pivot já existe no Excel faz algumas versões e nos permite acessar o Data Model dentro do Excel, permitindo dessa maneira carregar uma massa de dados e fazer algumas operações mais avançadas de BI. O Power Query já foi lançado na versão 2010 e são ferramentas que se completam, cada uma tem seu objetivo e a melhor maneira de pensar nessa questão é igualando o Power Query como ferramenta de ETL e o Power Pivot como ferramenta de modelo de negócio. No modelo tradicional da Microsoft, temos para isso o SSIS, uma ferramenta de ETL, e o SSAS como ferramenta de modelagem analítica. Para os usuários de Power Pivot, as diferenças com o Power Query ficam mais evidentes, como, por exemplo, carregarmos os dados dentro do Power Query utilizando o Data Model. Antes era uma opção exclusiva do Power Pivot. Temos fontes adicionais de dados, algumas em comum e outras novas, e o time de produto sempre está liberando novas fontes de dados para utilização. Possibilidade de consolidar qualquer fonte de dados independente da sua origem. Possibilidade também de consolidar e conectar dados vindos da web através de APIs disponíveis, tanto dados estruturados como dados semi-estruturados. Por que utilizar o Power Query? Como já foi dito, o Power Query consegue se conectar a uma grande quantidade de fontes diferentes, como arquivos CSV, bancos de dados, HD Insight, Facebook, dados semi-estruturados da web, além de buscas online por datasets públicos, e consegue lidar muito bem com uma grande massa de dados. Historicamente, os usuários de negócio precisam esperar um tempo considerável para terem suas soluções entregues, e muitas das vezes os dados deixam de ser relevantes pelo simples fato do tempo da espera. Com o Power Query, os usuários conseguem rapidamente efetuar suas extrações, transformações, junções entre os grupos de dados diferentes, consolidando toda essa informação dentro do Excel e podendo exportar para o Power Query, SharePoint, OneDrive. Com certeza, o Power Query é uma das ferramentas mais versáteis e mais fáceis de utilização de Self-Service BI no mercado. Vamos para a demo. Uma vez instalado o complemento do Power Query, teremos uma nova aba do Excel contendo todas as funcionalidades anteriormente citadas, além do editor de query que só é aberto quando propriamente fazemos uma edição em cima de uma query. Temos também as opções de compartilhamento e assim como o login na conta da Microsoft. Dessa forma podemos compartilhar posteriormente as nossas pastas de trabalho dentro do Power BI. A busca online, com certeza, é uma das funcionalidades mais fortes presentes no Power Query, permitindo que possamos fazer buscas compartilhadas, buscas públicas e buscas na organização. As minhas buscas compartilhadas são as buscas que estão compartilhadas diretamente comigo. Já as buscas na organização são os dados que estão publicados na minha organização, que estão publicados no meu Power Query e eu consigo encontrar através daqui, no Power BI. Minhas buscas públicas são os dados que estão compartilhados nos datasets mais diversos, como Google, Wikipedia, data.gov e por aí vai. Para a nossa demo, eu preparei dados relacionados às Olimpíadas e esses dados estão disponíveis na minha organização porque eu já fiz o upload desses dados. Rapidamente ele me retornou o dado que me interessa, que é realmente os dados das Olimpíadas. Assim como eu fiz essa busca por dados da organização, eu poderia facilmente ir para uma busca pública, digitar o que eu desejo. Em poucos segundos ele irá retornar um grupo de datasets disponíveis para atender a minha requisição. Toda vez que eu passo o mouse por cima de um dataset, ele me retorna uma amostra desse dado. Dessa maneira eu posso decidir se esse é o dado que me interessa e se eu vou trabalhar com ele ou passar para o dado adiante. Bom, vamos voltar para o nosso dado compartilhado.
que é o dado que vamos trabalhar. Eu vou clicar em cima dele e editar. O editor do Power Query será aberto, como tinha citado anteriormente, e vamos fazer algumas alterações. Temos uma gama de opções para rápidas transformações aqui no nosso menu. Vou fazer uma primeira alteração de coluna. É válido ressaltar uma das funcionalidades mais interessantes presentes no Power Query, que é os passos aplicados. À medida que vamos fazendo alterações em nossa planilha, todos os passos são ligados a uma macro e essa macro contém uma fórmula. E podemos, através dessa opção, caminhar entre as alterações, podendo inclusive excluí-las sem alterar a ordenação e qualquer outra mudança significativa nos nossos dados. Esses dados presentes nessa tela de edição do Power Query são uma amostra de dados. Na verdade, o que o Power Query faz por trás das cenas é trabalhar com uma pequena amostra de dados, fazendo suas alterações relevantes em cima deles e apenas carregando e aplicando todas as alterações para o restante da massa de dados no momento que é aplicado para a planilha. Então, apenas no momento que é carregado para a planilha que teremos essas alterações feitas para o conjunto inteiro. Temos também uma outra opção chamada Load to Data Model. Como default, a opção já marcada é carregar para a planilha, mas se estivermos trabalhando com uma grande massa de dados, o interessante é utilizarmos o carregamento para o Data Model. Dessa maneira, podemos utilizar a engine do Power Pivot para otimizar a nossa query. Dessa forma, ele vai usar todo o algoritmo de compressão, o trabalho de compressão de dados em memória e ajudar a comprimir esses dados, trabalhar com esses dados com maior facilidade. Bom, para a nossa planilha, eu vou aplicar e fechar. Para essa demo, um interessante que eu vou buscar um dado de uma fonte diferente e vou querer cruzar com a sigla do país presente para cada atleta. Dessa maneira eu vou conseguir retornar quais são os países para cada um. Podemos reparar que temos aqui nossos Workbook Queries, que são todas as queries que estão sendo trabalhadas no momento, e temos um botão chamado Refresh, que é um botão de atualizar, que permite que temos esses dados atualizados instantaneamente. Quando eu clico no botão de atualizar, rapidamente ele vai na fonte de dados e traz os dados para a minha planilha mais atuais. Vamos fazer agora uma busca na web e através de uma tabela HTML retornar os dados relevantes para trazer as minhas siglas que eu desejo obter. Vou abrir meu navegador, vou colocar siglas dos países. Vou abrir esse site, pegar o URL dele, voltar no meu Power Query, ir na opção de Web e imputá-lo aqui. Rapidamente o navegador vai começar a carregar os dados que podem estar semi-estruturados ou estruturados, transformá-los em tabela, ele vai percorrer dentro do HTML. Eu vou fazer uma edição nesses dados. Vai ser apenas uma pequena edição. Reparem novamente, os passos aplicados estão alterando. Eu vou alterar o nome dessa minha query para siglas. Reparem também que, como eu tinha dito anteriormente, toda alteração está ligada à macro. Essa macro carrega uma fórmula e essa fórmula não é uma fórmula do Excel, é uma fórmula de uma linguagem que o Power Query utiliza, que é o Power Query Formula Language. É uma linguagem totalmente documentada e expande mais ainda a capacidade do Power Query. Eu vou aplicar. Ótimo, ele está carregando para a minha pasta de trabalho. O próximo passo que eu vou fazer vai ser fazer um merge entre essas queries minhas. Vou juntá-las, vou fazer um join. Vou selecionar a minha planilha de medalhistas, onde eu tenho minha sigla. Na minha de siglas, onde eu tenho as siglas de 3 letras. Ele vai tentar bater
e vai checar quantos registros que eles fazem a junção. Eu tenho a opção de incluir apenas os registros que coincidem e dessa forma eliminar, fazer um join, right join. Bom, rapidamente ele consegue fazer esse merge e habilita uma nova tabela, e nessa tabela ele me mostra quais campos que eu quero selecionar dessa ligação. No caso eu vou selecionar apenas o país, fazer uma modificação simples na coluna. Vou dar um nome e aplicar. Ótimo. Mais um ponto interessante que eu gostaria de mostrar será a utilização do Power Query Formula Language. Eu vou fazer uma busca por um arquivo em branco. Vou mostrar como que ela se comporta. Na verdade, ela se comporta como uma linguagem convencional. Temos as nossas funções que podem ser usadas. Tinha errado a função. Eu posso chamar essa função, inclusive ele me mostra a documentação, um breve exemplo de como utilizar. O que eu quero aqui vai ser uma contagem de dias. Eu quero contar 10 dias e dia por dia, um atrás do outro. Rapidamente ele me retorna essa informação e eu posso converter em tabela. Se quiser eu posso vir na aba de Insert, adicionar uma nova coluna, fazer uma modificação. Na verdade eu vou adicionar essa coluna e capturar apenas o ano. E ele me retorna esses campos. Algo muito relevante e interessante relacionado à forma que o Power Query processa esses dados e trabalha com esses dados de transformação, seja na parte de filtrar, consolidar os dados. Tem por trás das cenas, o Power Query utiliza o Query Folding. O Query Folding é a habilidade do Power Query empurrar todas as alterações para sua fonte, no sentido de, se eu estou fazendo um filtro, ele vai empurrar esse filtro para a minha fonte de dados relacionais, fazer essa query, ele forma uma query, empurra para a minha fonte de dados relacionais e após disso ele me retorna o resultado. Então eu ganho muito com isso e a quantidade de fontes que ele consegue fazer é impressionante. Então, cada vez mais ele tenta colocar em várias fontes diversas essa habilidade de empurrar a query que ele deseja fazer para a fonte efetuar e depois me retornar os dados processados. Bom, eu vou aplicar essa alteração. Uma vez que eu tenho os meus dados aqui, eu posso facilmente compartilhá-los no meu Power BI. Ele vai efetuar o upload desses dados. Se eu vier na opção de Shared, posso ver que além do medalist que eu tinha agora há pouco, agora eu tenho esse merge test. Eu tenho os meus dados aqui e eles estão compartilhados em minha organização e pode estar acessível para todos os demais usuários de acordo com suas permissões. Obrigado por assistirem a apresentação. Aqui está meu contato e até a próxima. Obrigado.